Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso especial de novo sobre a treta do Dunker. Isso aqui é uma questão de evidências, é uma questão da gente então analisar um que a gente já fez, né? Um vídeo resposta aí pro pessoal que estudou os nossos argumentos, rebateu. Nós tivemos que rebater e mostrar que não era bem assim. Muita gente se aproveitando, entrando no debate, eu sempre soube isso e aquilo, esse vídeo ridicularizado do tio Cris. Então, essa acho que é uma coisa legal dessa brincadeira que a gente faz aqui, né? É que seja de fato polêmico, contraditório, que a gente se exalte, que a gente brinque, né? Acho que isso faz parte de também encontrar outros modos de se comunicar com as pessoas, né? Modos mais próprios de como as pessoas efetivamente são, né? Eu fiquei muito... O pessoal diz assim, não assista os comentários, não leia os comentários. Aqui a gente lê os comentários. E não responda. Por quê? Porque eles têm, assim, poucas visualizações, o seu canal é gigante. Aliás, 300 mil inscritos, obrigado. Bom, mas a questão é assim, não se mete com um site pequeno, porque eles vão ganhar mais cliques e tal. Aqui isso não interessa, a gente se pudesse conversava com todo mundo tentando, vamos dizer assim, alcançar e incluir mais as pessoas no debate da psicanálise, da psicologia, da filosofia, da psicopatologia, também da ciência. E para fazer isso, então, a gente reservou a segunda parte dos comentários, né, para o estudo da retórica com a qual a gente está dialogando, né? Quer dizer, tomo aqui como representação da psicologia baseada em evidências o site Questão de Ciência, tá? O site dirigido pela Natália Pasternak, que reputo uma das maiores cientistas brasileiras, está fazendo um excelente papel, mas repito também, na psicologia fica a desejar, não tá correspondendo, né? E não está correspondendo nos argumentos, né, na substância da coisa, mas também na forma como as críticas à psicanálise vêm acontecendo nesse canal, né? Eu queria debater sobre isso, porque muita gente virou assim, perdeu a razão, porque ficou exaltado, está subindo nas tamancas. Gente, a razão hoje não perde tão fácil assim, né? Vamos analisar como é que se dá a forma dessa conversa, né? Texto intitulado, né, Os Negacionistas que Agora Defendem a Ciência. Clarice Ferreira, Vitor Andrade. Lá se diz o seguinte: já Sandra Harding, em The Science Question and Feminism, defende que a linguagem da investigação científica é irremediavelmente sexista e com natureza exploradora, chegando até mesmo a afirmar que o livro Principia a Matemática, do físico Isaac Newton, era um manual de estupro. A psicanálise também possui problemas graves em suas bases de fundamentação. O que é isso, né? Você faz uma crítica irônica, né, dizendo que um dos textos mais importantes da história da ciência, né, Principia a Matemática, é um manual de estupro, né, pegando um argumento aí dessa feminista, e em seguida a frase subsequente é: a psicanálise também possui problemas graves em sua fundamentação. O que isso cria em quem está recebendo a mensagem, né? A psicanálise está dizendo algo parecido, análogo, né, com o mesmo tipo de erro, exagero, no entender deles, né, no entender dos críticos, sem entrar no mérito se é ou não um manual de estupro. É uma associação, né, muito virulenta. Quando há uma tentativa de buscar resposta científica sobre sua eficácia, rapidamente surgem acusações de estar aderindo a uma suposta ciência positivista. Não é apenas quando se trata de Covid-19 que precisamos ser responsáveis e buscar o conhecimento científico, porque não é coerente sermos contra o negacionismo apenas quando nos convém.
Ainda assim, esta parece ser a postura adotada pelos pós-modernos, pelos psicanalistas e outros. Está na hora de começar a reconhecer e superar esses conflitos de interesse, porque é só assim que o real respeito à sociedade que procura esses profissionais poderá ocorrer. Fora disso, a venda de muitas cloroquinas e ivermectinas para a população continuará, só que em novas versões com outros nomes e formas, para além da área médica. Qual que é o para além da área médica aqui mencionado? Psicanálise e pós-modernismo. Você está dizendo que a psicanálise é um tipo de cloroquina e ivermectina com outro nome? É isso que vocês estão falando? Vocês estão associando psicanálise com feminismo desse jeito, com pós-modernidade para desqualificar essas práticas. Cloroquina, ivermectina, fora da área médica, é isso que vocês estão, vamos dizer assim, usando para nomear uma tradição, uma comunidade de pessoas que estão aí há um século, tentando ajudar outras pessoas, estão vivendo próximo do sofrimento dos nossos pacientes, que escrevem sobre isso, alguns melhor, outros pior, estão tentando fazer o seu melhor. Vocês estão dizendo que isso é uma cloroquina. Deu para entender o nível da conversa? Vamos continuar. Olha o título do trabalho, outra coluna, né? Psicanálise. Muita conversa fiada, nenhuma ciência. Bom, em primeiro lugar, diz lá o Douglas Oliveira, não há evidências de que a psicanálise seja efetiva como psicoterapia. Então, veja lá o outro vídeo. No Brasil, mais do que em outros países, a psicanálise é confundida com um conhecimento válido dentro da psicologia. Quer dizer, o argumento é porque o resto do mundo aqui, então não. Veja que é científico, né? Pelo simples fato que isso acontece num lugar, deve estar errado. Pode ser uma idiosincrasia brasileira. Mas por isso seria ineficaz? Por isso seria não científica? E aí vem o nosso querido Baltazar, né? Do Psicamente, lá da Alemanha, está fazendo residência em psicoterapias e pelo que ele conta no vídeo, né, comentando aqui o debate, a treta do Dunker, lá se estuda psicanálise, psicodinâmica, o paciente passa por várias escutas, você tem manuais que defendem, outros que defendem outras coisas, mas essa ideia de que a psicanálise é uma coisa que só dá no Brasil, então vão lá ver o relato do Baltazar, tá? Acho que ele tá gostando, eu já tinha ouvido falar, tem outros lugares onde a psicanálise está presente na cultura. De novo, é essa confusão entre ser dominante, ser a mais importante, ser a grandiosa e ser a melhor, ser a mais científica. Essas coisas não se juntam, né? Nem num caso, nem no outro. Agora, olha como esse texto ele fala do Freud, ele publica um negócio assim. Freud, viciado em cocaína, obcecado com sexo, mentiroso, bastante misógino, um terapeuta inescrupuloso que via nos pacientes meros objetos de estudo e um cientista, entre aspas, que não hesitava em distorcer ou inventar dados. Há evidências históricas abundantes, por exemplo, que alguns casos chaves da gênese da psicanálise foram propositalmente distorcidos, quando não completamente inventados por Freud para que se encaixassem no molde de suas ideias pré-concebidas. Cara, viciado em cocaína, obcecado com sexo, mentiroso, misógino. Ciência. Que a pessoa do Freud, no entender de vocês, né, no entender da abordagem aí naturalista, que a pessoa do Freud tem que ver com o que ele escreveu, com o que ele fez? Rosca, campeão, o troféu Rosca de Ouro vai para Douglas Oliveira. Gente, tem que brincar, porque
Não pode ser sério isso aqui. Bom, 10 erros da psicanálise. Vamos ver, porque aqui parece que o cara quis enfrentar mais o mérito da coisa, né? Olha como ele define a psicanálise. Para a psicanálise existe 1. Inferioridade intelectual e moral da mulher. Não é, gente. Você pode recortar o Freud, fez comentários, 1890, mas muitas feministas se apoiam no Freud também. O Freud trouxe um alento para igualdade na relação com a sexualidade, né? Vamos ler lá, Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna. O Freud, na história das ideias, ele está do lado da liberalização da coisa, no lado do respeito à mulher, do lado da equidade de gênero. Não é justo dizer que a psicanálise, não é nem Freud agora, a psicanálise acredita na inferioridade intelectual ou moral da mulher. Isso é uma falácia, isso é uma agressão. Não é um erro de entendimento, é uma agressão. 2. Todo sonho possui conteúdo sexual já manifestado e latente. Isso é um erro técnico, né? Se tem um conteúdo sexual, ele é latente, nem todo é manifesto. Tem que ler lá o Freud direito, porque você não entendeu. Não há dados confiáveis clínicos ou antropológicos que indiquem a existência do complexo de Édipo. Os antropólogos não foram lá e disseram, olha aqui, o complexo de Édipo. Não, eles verificaram uma coisa chamada exogamia, eles verificaram, vai ler o tabu do incesto, Lévi-Strauss, mesmo Marinovsky, que criticou o complexo de Édipo, ele reconhecia que nas Ilhas Trombian você tem uma estrutura de parentesco, portanto você tem interdições de quem pode casar com quem e assim por diante. É baseado nisso que a psicanálise tenta sustentar a existência do complexo de Édipo. Ou seja, de que em todas as culturas conhecidas a gente tem algo parecido com família, e o sistema das famílias implica que você, ou das clãs, ou das comunidades, em que você saia e troque e se case com pessoas de outros grupos, né? Chamam-se, é o tabu do incesto. O Freud, ele não estava equivocado antropologicamente sobre isso. Mas como na teoria da cultura a gente trabalha com interpretações, qual o escopo do Édipo, o que realmente isso significa, está sendo discutido aí pela universalidade do complexo de Édipo, a força dele dentro do tratamento. A gente acompanha vários debates super legais sobre isso. Mas é uma tolice dizer que não há dados antropológicos, né? Também a antropologia foi mudando com o tempo, né? O Freud usou os antropólogos que ele tinha na época, né? Robertson Smith, Atkins, Darwin. Ele usou o que tinha. E aqueles antropólogos estavam dizendo que existe uma interdição de incesto. Mudou a antropologia? Mudou a psicanálise. Chama-se, começa com C, chama-se ciência. Né? Ciência progride, não é uma metafísica que está parada no tempo. 4. Não foi provado que os abusos sexuais sofridos durante a infância deixem marcas mais profundas do que privações, espancamentos, humilhações ou orfandades. O que a ciência demonstrou, na verdade, é que é possível, por meio da sugestão e indução, implantar memórias falsas de eventos fictícios que podem vir a ser interpretadas como memórias reprimidas recuperadas, o que gerou um negócio muito lucrativo, Krios. Eu usei o Krios, Chioff, falei da Batalha das Memórias, né? No meu primeiro vídeo, disse isso está errado, isso os próprios psicoterapeutas envolvidos disseram não é da psicanálise, nós não somos da psicanálise. Daí vem lá Clarice Vidro, não, mas o Pilate não falou do Krios, não falou naquele livro, mas falou do Chioff, né? Trabalharam juntos no livro negro da psicanálise, né? Ou seja, essa retórica é um desdobramento de uma coisa chamada o livro negro da psicanálise. Chioff, Krios, essa turma toda. Que é uma coisa lamentável. É uma coisa lamentável do ponto de vista das teorias críticas. Né? Pode ser psicanálise, teoria cultural, feminismo, luta antirracialista, o livro negro da psicanálise. Olha. Bom, a gente vai se desviar, mas não sei, se vocês não ficam indignados com isso, eu fico.
Eu fico, se vocês estão comendo pipoca dizendo, é isso aí, violência, guerra, escape para repressão do instinto sexual, é isso que o Freud disse. Cara, pode comer mais pipoca, mas não foi isso que o Freud disse. Sexualidade infantil. Mito. De fato, a sexualidade reside no cérebro e não nos órgãos genitais. Sexualidade para o sujeito é igual a órgãos genitais. Desde o começo, Freud começa questionando a moral da sua época, dizendo a sexualidade existe na criança, mas ela não é genital. Ela é oral, ela é tátil, ela passa pelas membranas, né, anal, quando a criança é limpa. Sexualidade não é coito, sexualidade é prazer. Tudo que envolve prazer vai formando aquilo que a gente chama de sexualidade. Uma ideia super bacana. Acho que, vamos dizer assim, reconhece ali que a criança é um ser, né, capaz de ter prazer. Não órgãos genitais e a sexualidade no cérebro. Sim, por quê? Porque o prazer é no cérebro, você tem razão, o prazer é no cérebro. Mas não seria possível que o nosso corpo contasse, em alguma medida, para a gente falar em prazer como sinônimo de sexualidade? A personalidade resulta do modo de aprendizagem do controle do esfíncter. É assim. Isto acontece porque o caráter ele tem que ver com a nossa história, com momentos de configuração, né, da nossa gramática de reconhecimento com o outro e de experiências de prazer marcantes. Para alguns, o controle dos esfíncteres são uma experiência que depois fica como um modo preferencial de relação com o outro, né? De reter, de possuir, de de escrupulosidade. Para alguns, nem todos têm que ver com o esfíncter. O pessoal gosta, né? Esfíncter, tá na moda esse negócio de atribuir tudo ao esfíncter. Santo esfíncter. Atos falhos revelam desejos reprimidos. A maioria das transposições de palavras são erros inocentes, que não tem nenhuma relação com desejos reprimidos. O que é mais científico? Dizer que os nossos lapsos... Tem uma teoria sobre isso. Esqueci, depois lembrei, quis lembrar, não quis lembrar, reprimi. Uma teoria. Pode ser válida, pode ser não válida. Né? Mas dizer que a maioria das transposições de palavras são erros inocentes... Como é que você prova isso? Que são erros inocentes? Que são erros inocentes? É tipo assim, olha, essa teoria tá falsa e, na verdade, bom, isso aconteceu ao acaso. Não, essa teoria não vale, não vamos escrutiná-la. Não é porque tem essa melhor, é porque, na verdade, são erros inocentes. Coisas da inocência humana. Fraco, né? Fraco e equivocado. Não existe associação livre. À medida que se aprende o jargão freudiano, o cliente confirma o que o analista espera dele. Esse cara nunca fez psicanálise, não conhece relatos de caso, vocês dizem que eles não servem para nada, mas vai lá no relato de caso para ver se é assim que acontece, né? Que o paciente fica confirmando a teoria, o jargão freudiano. Posso dizer assim, como lacaniano. Em tese, usar um conceito, um jargão qualquer dentro da sessão, para mim, já é quase um erro, né? A gente tem que falar a língua do paciente. Quando o paciente fala um pouco, né, desse jargão, você pode até, respeitando isso, usar, mas nunca colonizar o paciente com os conceitos psicanalíticos, convencer o paciente. Não é assim. E olha só, o último preceito. O ser humano é basicamente irracional, dominado pelo inconsciente. Os caras passam 100 anos tentando mostrar como o inconsciente é um tipo de razão. Ele tem uma lógica, ele tem processos que você pode descrever, condensação, deslocamento, consideração de figurabilidade. São 100 anos tentando dizer, e isso é racional, entende? Isso não é angelical, isso não é irracional. Daí vem o cara e declara que é isso que nós estamos fazendo. Ou seja, 10 erros de como caracterizar a psicanálise. É desinformação. Num site de ciência.
Se fosse a revista, sei lá, o que fala da vida alheia, mas é um site de ciência. Freud e seus colegas atribuíam às mães a culpa pela esquizofrenia e o autismo dos seus filhos. Foi um erro grave, reconhecido, foi um erro de Bruno Bettelheim, não de Freud, e foi um erro começado por Leo Kanner, que descreveu as mães geladeiras no seu artigo de 1949. Gente, tem muita coisa errada, mas o cara vai assim atribuindo coisas, erros, impropriedades, né? Uma atrás da outra. Freud invoca o inconsciente metafísico. Tá lá o tempo todo ele tentando mostrar que não é metafísica, o Lacan também. Essa aqui, a psicanálise também não é nenhuma filosofia. Por quê? Tem uma semântica confusa, uma ontologia anticientífica, uma epistemologia marginal e atropela os princípios éticos das práticas baseadas em evidências. Esses são os princípios éticos das práticas baseadas em evidências. Nós estamos vendo aqui os princípios éticos em ação, na maneira como a pessoa fala de uma outra tradição. Diante disso, não resta muita coisa da psicanálise além de uma fantasia idealista. Psicanálise partilha com a psicologia apenas a história, ela ficou para trás. Agora estou num texto chamado Psicanálise e um infindável ciclo pseudocientífico de confirmação, né, do Ronaldo Pilate, né, quer dizer, é a mesma turma, assim, que mais ou menos se alterna, né? Popper, de novo, já passamos pelo Popper no nosso vídeo anterior, tá aqui mostrado como o sujeito insiste, Popper, e parece que só tem Popper aqui no arsenal de ideias, né? E, de novo, a psicanálise não seria falseável. Mostramos que o Greenbaum disse e demonstrou que ela é falseável. Mostramos como a falseabilidade é, no fundo, importante, porque ela é um capítulo da crítica. O que a ciência tem que ter é crítica. Ela tem que ser autocrítica dos seus próprios pressupostos, dos seus conceitos, dos seus métodos, das suas evidências, das suas respostas. O que a gente está vendo aqui é falta de crítica, né? É falta de confrontação com material evidencial textual, né? Cadê aí a comprovação de que o Freud, que os psicanalistas se recusam a testar as suas ideias, a psicanálise ficando cada vez mais marginal na ciência, né? Perdeu seu sentido científico nas últimas décadas, só tem um valor histórico. Pilate, você já leu, não sei, uma revista chamada Lancet, novembro de 2020, não é 1820, é 2020. Agora vamos passar para um outro nível de recorrência, né? Que é essa associação da psicanálise com outras práticas. Por exemplo, todo tipo de escolha de estratégia terapêutica, veja que estamos falando disso, né? É a escolha do consumidor, né? Ele está falando com esse cara que vai escolher uma psicoterapia. Visando terapêutica, prevenção ou tratamento de saúde, deve ser baseado em evidências. Isso vale para a homeopatia, cromoterapia e tantas outras práticas pseudocientíficas que ganham simpáticos qualificativos de complementares e integrativas. Está falando com o SUS. Essas práticas são admitidas pelo SUS e ele está dizendo que não deveriam. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à psicanálise. População deve ser informada de que quando alguém opta por uma psicoterapia com estas características, a opção feita é por algo que não tem evidências de efetividade a apresentar, como a homeopatia, a cromoterapia, né, como as práticas complementares, né? Eu acho isso uma maneira de argumentar muito... Chamaram de desonesto e mentiroso, né? Eu não sei como qualificar isso, né? Porque não gostaria de desprezar outras práticas, como a cromoterapia, como a homeopatia. Conheço vários que estão tentando fazer a sua parte no SUS, onde quer que estejam, né? Não juntar com a psicanálise, dizer que a psicanálise é a mesma coisa, né? É uma prática semelhante, com as inúmeras diferenças que a gente tem com essas outras práticas, é
algo que constitui uma retórica, basicamente fundada na conspiração, né? Quer dizer, tem gente enganando vocês, essa gente tem esses nomes aí, e cuidado, hein, população, porque elas não têm evidências, né? Vem pra cá você também. Tudo bem se seu professor de literatura pensa que o personagem daquele livro sofre de complexo de Édipo. Mas se você tiver um problema psicológico, melhor evitar o psicanalista e procurar um terapeuta que use uma técnica mais baseada em evidências. Eu ainda acredito que, bom, a gente pode argumentar, né? Mas isso aqui parece propaganda. Vem fazer psicoterapia baseada em evidência e não vai lá naquele outro. Cara, que retórica é essa? O que a gente está falando, né? Quando tem esse nível de ataque ao outro, né? Um outro texto muito legal, eu achei assim, puxa, ele tem uma intuição ótima, claro que orientado para uma ideia que é assim, por que existe tanta pseudociência no Brasil? Por que no fundo, por que tanta psicanálise no Brasil? Porque tem muito espírita no Brasil. A religião espírita é muito praticada. E daí ele começa a falar do histórico do espiritismo, né? E eu achei super interessante, porque pode ser que a hipótese seja válida, mas não no sentido que ele quer atribuir aqui, né? Primeiro, ele começa associando Kardec com Mesmer, né? O Mesmer era um mestre do hipnotismo e da sugestão, o Freud trabalhou com sugestão, ele tá querendo forçar ali o que ele acaba dizendo, né? Assim como a psicanálise freudiana, a terapia de Adolfo Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, né? É uma cura pela fala, baseada numa metafísica idiosincrática, mas com 2 pacientes por vez, o doente e o espírito obsessor, que não é expulso, mas convencido a partir. Esse paradigma segue sendo influente na cena brasileira de saúde mental, a despeito da ausência de validação científica de seus pressupostos. Sim, muitas pessoas têm crenças em espíritos e tal, isso é muito importante para elas, né? E eu acho que isso interfere mesmo em como elas interpretam o seu sofrimento. Mas daí vem a conclusão. Tanto o Kardec brasileiro, que é esse médico, né, Bezerra de Menezes, foi também, como notou David Hess, o Freud nacional. Olha o que o cara está dizendo. O Freud nacional foi o Adolfo Bezerra de Menezes, uma pessoa importante para uma tradição religiosa, que é essa aí, ele diz, também está associada com a homeopatia, e que explica por que nós gostamos tanto de pseudociência, né? E é essa mesma associação que a gente viu, né? Feminismo, coisa perigosa, né? Cromoterapia, homeopatia, agora kardecismo. É desleal isso, gente, né? Uma religião tem que ser respeitada, sempre. Ela forma parte do sistema de crenças, ela é preciosa para aquele paciente, para aquela pessoa. Você ridicularizar a psicanálise usando uma religião. Chamar o cara de o Freud brasileiro. E explicar, como a gente viu, né? É um problema para essa turma, por que tem tanta psicanálise no Brasil? E nos Estados Unidos não, e em outros países não. É um texto convergente com esta retórica, mas é um texto que usa a religião. A psicanálise não tem que ver com a religião. O Freud declarou, ela é laica, ela respeita todas as religiões, como ela respeita todas as práticas psicoterápicas. As pessoas estão tentando fazer o melhor que elas podem. A conspiração do inconsciente, de novo, Carlos Orsi. Olha como é que é dessa vez a retórica. Seria criticar a psicanálise pelo viés científico tão despropositado quanto criticar os filmes da Marvel? Porque raios gama não causam superpoderes, ou as fábulas de Esopo porque animais não falam. Há quem defenda a psicanálise, seja na ortodoxia freudiana ou em qualquer uma das incontornáveis heresias. Dessa forma, é uma metáfora, é uma chave interpretativa ou uma estruturação de linguagem. Não, o inconsciente psicodinâmico, se existe, é feito das culpas, dores e memórias
de uma mente, de um monte de outras coisas, dependendo da escola psicanalítica que se adere, que nunca sequer notamos que existem. Marvel. Agora o argumento é assim: como criticar os heróis da Marvel porque raios gama não causam superpoderes. Quer dizer, isso é a leitura que o sujeito faz da apropriação de método que muitas escolas psicanalíticas têm, seja porque se filiam à tradição hermenêutica, né, do Schleiermacher, do Russell, né, seja porque se filiam à tradição estruturalista, do Saussure, do Lévi-Strauss, né? Vamos dizer, se a gente entende os processos simbólicos como metáforas, sim, estruturados formalmente como metáforas, porque a gente trabalha com modelos e não com experimentos, o sujeito depende daí que seria o mesmo que criticar um super-herói, porque ele é uma metáfora também, e começar a pensar se os raios gama provocam ou não a transformação do sujeito em, sei lá, um Homem-Aranha. O que vocês acham disso como divulgação científica? Fala francamente. Desse um instante, assim, de reflexão. Né? Essa pessoa está falando, né, para leigos. Uma pessoa que nunca ouviu falar de psicanálise, nunca ouviu falar de psicologia, nunca ouviu falar de... Uma pessoa que... Você acha justo esse retrato? O empreendimento psicanalítico faz tanto sentido quanto a hepatoscopia, a arte de prever o futuro examinando o fígado de animais sacrificados. E onde a gente vai parar? A psicanálise, hepatoscopia, é a arte de prever o futuro. Psicanalistas não preveem o futuro. E elas não são uma mântica, elas não são uma... A gente não faz uma arte da adivinhação. E, de novo, a obra de Frederick Crews, aquele que falava do Freud cocainômano, tem até... Ele voltou, ele é um crítico literário que descobriu, foi estudar os casos e descobriu lá que os casos não eram bem aquilo que o Freud tinha contado, que tinham deformações. E daí ele começa a perseguir isso e fazer sucesso com essa denúncia, né? E nos Estados Unidos dos anos 80, né? Ele escreve um trabalho dizendo que a psicanálise não é científica porque o Freud traiu a esposa com a cunhada. Traiu com a Mina Bernet. E ele achou a assinatura do Freud com a cunhada no interior da Tchecoslováquia que prova que eles dormiram juntos. E que, portanto, o Freud era uma pessoa... malvada. Não acredita no Freud. E de novo, Crews, né, sendo usado agora pelo Orsi, foi de outra maneira, né? A partir do instante que alguém aceita como artigo de fé a premissa de que o mundo é controlado por comunistas, marcianos ou pulsões inconscientes, instâncias confirmatórias e provas cabais começam a pulular por toda parte. Gente, isso é ou não é um tipo de teoria da conspiração? Agora, a psicanálise está junto com comunistas, marcianos e aquelas que acreditam em pulsões inconscientes. Nossos pacientes não precisam acreditar em pulsões inconscientes, eles não precisam aderir a nada. Isso aqui não é... As pessoas acham que você vai ao psicanalista e você tem que aceitar dogmas. Isso não é uma religião. Diria eu que não se deve subestimar a sedução exercida pelo poder de psicanalizar. Quem possui as chaves do inconsciente é como um vidente em terra de cegos, um apóstolo entre os gentios. Pareidolia, a tendência a interpretar estímulos vagos e aleatórios como tendo significado. E apofenia, tendência a enxergar conexões entre eventos independentes ou dados aleatórios. Tá, pode ser que sim, mas a sua retórica para convencer alguém disso está abaixo da crítica, né? Enfim, em um mundo onde é legítimo tratar todas as coisas como se fossem iguais a si mesmas ou símbolos de seus opostos, de acordo com a conveniência do momento. É uma Disneylândia discursiva, a psicanálise. O algodão doce dos sofistas. Freud costuma receber o crédito por ter descoberto o inconsciente, mas foi Leibniz quem fez isso. Eu sei o que você está pensando melhor do que você mesmo, e posso provar isso, porque Freud e Jung
citando ele, que alimentam a vaidade intelectual de uns e causam dano grave, olha lá, é isso que eu queria destacar, dano grave à vida e à psique de outros. Por trás disso tudo tá assim, psicanálise faz mal, né? Psicanálise causa dano. Não, e eu encerro então essa jornada. Eu sei que ficou um pouco chato, gente, mas é para vocês verem que não é um artigo assim que saiu da linha, o cara tava puto naquele dia. É uma série, né? Vão ler aí a gourmetização da pseudociência, onde de novo aparece essa associação da psicanálise com a astrologia, né? Quer dizer, ataque a pessoas que têm uma determinada crença e deslocamento desse ataque para a psicanálise como se ela fosse um sucedâneo daquela crença. Eu espero ter mostrado como é uma mesma, né, argumentação em torno da desautorização da psicanálise, juntando ela com outras práticas, diminuindo essas outras práticas, às vezes religiosas, às vezes políticas, às vezes literárias, declarando, né, sucessivamente que não tem evidências, recorrendo ao Popper 63, né? Isso aqui, se tudo bem para vocês, né? Tanto faz, isso não me representa. Eu acho que a gente tinha que pensar com mais responsabilidade a divulgação científica, né? Quando tem formas aí de psicanálise que a gente contesta, muitas vezes por associações, né, com formas religiosas, a gente tenta criticar. Mas eu não estou vendo a psicanálise ser respondida à altura, e eu também não estou vendo autocrítica aqui, né? Quer dizer, aquelas ideias, né? Ceticismo, talvez eu esteja errado, talvez não seja bem assim, né? Rigor na exposição do pensamento do outro, análise historiográfica, análise comparativa de conceitos, citação e indexação textual. Tá bom, é uma coisa de divulgação científica, mas desabona muito, gente. Tá todo mundo tranquilo aí? Comeu a pipoca na boa? Então, é isso aí. Está encerrada a treta do Dunker. Foi um prazer viajar com vocês pela Disneylândia discursiva da psicanálise, comendo algodão doce e mandando aí um beijinho para todo mundo. Vem visitar aqui o Queironta Movebo, porque ele pode, vez ou outra, acertar algumas ideias aí sobre a arte de interpretar o futuro a partir do fígado dos animais. Tchau, tchau! 300 mil, acabo de saber! No meio da gravação, um bully acaba de me comunicar que chegamos aos 300 mil.